Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Como tá no título do vídeo, isso aqui é um guia completo dos ouvidos musicais. Sobre os ouvidos musicais, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? Para especificar para vocês e ao mesmo tempo tirar os mitos que existem por trás dos ouvidos musicais. Os ouvidos musicais nós podemos resumir eles todos em dois: o ouvido relativo e o ouvido absoluto. O ouvido relativo é um ouvido que todo mundo tem, é o ouvido musical que todo mundo tem. Alguns de um jeito, alguns mais apurados, outros nem tanto. E temos o ouvido absoluto, que é um ouvido super mistificado, na verdade é uma parada super, tipo assim, super simples, que na verdade não tem nada demais. E não é todo mundo que tem, são poucas pessoas que tem. Não é algo super raro, mas são poucas pessoas que tem. O que é cada um? Ouvido relativo, como o próprio nome diz, é relativo, você tem que relacionar. Ouvido relativo é aquele tipo de ouvido, apesar do quão apurado for, é aquele ouvido que você não vai precisar, de algum momento, de algum jeito, relacionar ele com relacionar o que você ouve com outra coisa, por exemplo, um som, por exemplo, uma música. Você pode pegar é, toda a música de ouvido. Você pode ter a música de ouvido. Ouvir aqui, identifiquei que tá tocando e tal. Só que pode ser que parte dessa música, alguma coisa dessa música você não consiga pegar direito. Aí você vai lá no instrumento. Muito provavelmente você vai lá no instrumento, para quem toca, né, e tal, para quem tem um instrumento. Você vai lá no instrumento e vai procurar esse detalhe que você não conseguiu achar. Então toda essa coisa de você pegar o som, não conseguir não conseguir perceber tão bem e tal, e você tem que procurar, tem que relacionar com outra coisa, e você consegue entender o que você ouviu, é o ouvido relativo. Então é o ouvido que você precisa comparar com outro som para entender o que ele é. Resumidamente, o ouvido o ouvido absoluto não. O ouvido absoluto, apesar disso também acontecer com o ouvido absoluto, também poder acontecer, o ouvido absoluto ele é muito mais facilitado, ele é muito mais certinho, ele é naturalmente afinado. Ou seja, o ouvido absoluto é um tipo de ouvido onde você ouve um som, mais especificamente uma nota, um acorde, e você já entendeu de cara o que é. Por exemplo, uma pessoa pega o ouvido absoluto, uma pessoa de ouvido absoluto pega uma música, aliás, super facilmente. Ou não, pra falar a verdade, ela pode pegar a música toda e num detalhe que o ouvido absoluto, o ouvido relativo pode não conseguir pegar direito, o ouvido absoluto vai conseguir pegar melhor, mas ainda assim ele pode se confundir. Ou seja, o ouvido absoluto é um ouvido afinado, um ouvido que você consegue identificar praticamente tudo de cara, mas pode ser que ele também se engane, porque como o ouvido absoluto consegue pegar tudo de cara, às vezes uma coisa que saiu do tom ali, que tá diferente, o ouvido ele pode até reconhecer como é tal coisa, mas ao mesmo tempo vai ficar aquela dúvida tipo assim, é tal coisa, será que é tal coisa assim, tal coisa tal? Por exemplo, é, pegou uma música com semitom, a música não tá naquele tom exato. O ouvido absoluto ele vai entender que é tal tom, mas tipo assim, tal tom como? Exatamente esse, tem alguma coisa errada ali, tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, então a relatividade ainda assim se encontra no ouvido absoluto. O ouvido absoluto pode sim ter dificuldade. Ser naturalmente afinado não é ser perfeitamente afinado. Então o ouvido absoluto, diferente do que dizem que é um dom, que é uma coisa isso, aquilo, não tem nada a ver com isso. É realmente uma coisa impressionante, uma coisa maneira, só que ele não é perfeito, ele ainda assim não é perfeito. E nessa dúvida absoluta nós temos também o detalhe de pessoas que conseguem pegar uma música muito mais pela harmonia. O ouvido absoluto, que é uma pessoa que consegue pegar muito mais pela harmonia. Se ela ouvir alguns detalhes da música, talvez ela não consiga pegar tão bem, consiga ter uma certa dificuldade, apesar de pode ser que não precise de relacionar e tal, mas se ouvir uma harmonia inteira, a pessoa consegue pegar de cara e acabou. Enquanto tem outros ouvidos absolutos que só de pegar uma nota você já consegue identificar
de boa, até mesmo acorde, consegue identificar cada nota que forma esse acorde. Beleza? Então, essa diferença aí do ouvido absoluto. E também nós temos aqui, né, só para terminar, os detalhes do ouvido relativo. Porque o ouvido relativo, nós também temos o ouvido relativo mais comum, dá para chegar no ouvido absoluto, também desenvolvendo o ouvido relativo. É um ouvido relativo que é bem mais apurado, que é aquele que consegue pegar músicas com muito mais facilidade, até mesmo pegar com quase como ouvido absoluto, pegar com exatidão, ainda assim precisando da relatividade, né? Mas pegando com bem mais exatidão, não necessariamente como ouvido absoluto, mas fazendo uma parada bem maneira também, sendo um ouvido bem interessante. E dá para desenvolver os dois. Como é que você pode desenvolver o ouvido relativo e desenvolver o ouvido absoluto? Simples. Pegue uma música e pegue uma música e esqueça de tom, esqueça de nome de tom, esqueça de tudo. Se concentra na música, se concentra em entender aquilo ali, gravar aquilo ali, absorver aquilo ali. Faz com que o seu cérebro entenda o que ele está ouvindo, relacionar o que ele está ouvindo com outros tons. Tudo isso faz com que você desenvolva o ouvido musical. O ouvido musical está totalmente relacionado a você ouvir. Simples assim. Ouvir, perceber o tom, perceber a diferença de cada melodia, o quão agudo, o quão grave ela é. Tudo isso, todo esse treino, todo esse costume de ouvir vai fazer com que vocês desenvolvam o ouvido relativo e também o ouvido absoluto, já que o ouvido relativo é muito mais fácil de desenvolver, mas vocês vão conseguir desenvolver também o ouvido absoluto. Pode ser que seja mais difícil para um, mais fácil para outros, mas esse é o melhor caminho. Quem tiver afinador, use o afinador, principalmente o afinador do celular. Recomendo do Cifra Club, né? Porque ele mostra afinação com som, ele mostra o som de cada corda, então ele mostra o som de cada nota, então é bom para vocês pegarem o som, comparar com o que vocês estão tocando, e toda essa relação, toda essa percepção vai melhorar muito mais o ouvido de vocês, assim como está melhorando o meu. O meu ouvido relativo mais apurado, mas ainda assim eu tô treinando, tô desenvolvendo. Beleza? Então tá aí um guia completo sobre os ouvidos musicais, o simples ouvido relativo e o exageradamente mitológico, né? Como muitos tratam, o ouvido absoluto. Beleza? É isso aí. Espero que tenha ajudado vocês a entender qual ouvido vocês têm. Se você tem ouvido absoluto, deixa aqui nos comentários se você puder e tal. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhe o vídeo, que ajuda muito o canal e ajuda muito outras pessoas a adquirir esse conhecimento, a se entenderem melhor, principalmente os músicos. E valeu!